Muito bem, pessoal, como o exercício físico contribui para o processo de emagrecimento? O que nós vamos ver aqui é que, como o processo de emagrecimento é multifatorial, o impacto, o papel do exercício físico também, ele extrapola muito mais do que simplesmente uma ferramenta para promover gasto energético. Claro que a gente vai começar com a ideia do gasto energético. Só que se você pensar com calma, você vai perceber que o exercício físico promove gasto energético de forma aguda. Então, ele contribui somente quando você faz. Então, vamos colocar aqui, exercício físico promove gasto energético. Agora, vamos pensar assim, como o exercício físico regular pode contribuir para o emagrecimento? À medida que a gente vai fazendo exercício físico de forma prescrita, supervisionada, orientada, nós vamos desenvolvendo uma série de adaptações, não só no músculo esquelético, mas também em diversos sistemas fisiológicos. Então, uma das grandes transformações de médio a longo prazo que o exercício promove são ajustes metabólicos no próprio tecido adiposo. Então, o exercício físico promove adaptações no tecido adiposo. E essas adaptações incluem mudanças no próprio fenótipo do tecido adiposo, ou seja, um processo que a gente chama de browning. O tecido adiposo branco vai tomando características de um tecido adiposo bege, com mais termogênese e com uma qualidade em termos de armazenamento de gordura melhor. O que acontece é que o próprio conteúdo de gordura da célula adiposa vai mudando com a exposição crônica, de longo prazo com o exercício físico. Então o próprio triacilglicerol, a própria composição do tecido adiposo vai mudando por um perfil muito mais metabolicamente saudável. Então o exercício também modifica o próprio tecido adiposo. Esses ajustes no tecido adiposo também incluem o metabolismo. O tecido adiposo passa a ficar mais responsivo às alterações metabólicas que o exercício promove durante a sessão. Por exemplo, o potencial lipolítico e até mesmo a capacidade oxidativa do tecido adiposo pode mudar com o exercício. Além do tecido adiposo, então, nós vamos ter modificações no próprio tecido muscular. Então, vamos colocar aqui adaptações musculares. Aqui nós temos uma série de adaptações importantes, incluindo melhora no metabolismo oxidativo, no metabolismo de gordura. Então nós aumentamos a quantidade de enzimas oxidativas, o número de mitocôndrias, os transportadores de gordura, a célula fica mais sensível, mais eficiente para fazer a lipólise dentro do próprio músculo, para captar ácidos graxos que vêm da corrente sanguínea para serem metabolizados dentro do músculo esquelético. O potencial de queimar gordura, esse maquinário oxidativo também é melhorado, numa classe de adaptações que a gente pode assim coletivamente classificar como adaptação metabólica ou flexibilidade metabólica, que na prática é você ensinar, através do exercício regular, o seu músculo a usar cada vez mais gordura como fonte de energia, não só durante o exercício, mas também em repouso e começar a reduzir o uso de carboidrato, poupar carboidrato durante o treino e também nas outras ações, nas atividades de vida diária ou mesmo no metabolismo de repouso. Vamos em frente. E outro aspecto importante que o exercício físico regular promove é o aumento do fluxo de energia. Olha que interessante se a gente pensar somente em gasto calórico. Se eu pensar que o indivíduo ingere 2.000 quilocalorias e gasta 2.000 calorias, a gente vai entender que ele está isocalórico e, portanto, não haverá mudança da sua composição corporal. Vamos imaginar esse mesmo cenário, só que agora para 4.000 quilocalorias. O indivíduo gasta 4.000 quilocalorias e ingere as mesmas 4.000. Então, ele também está isocalórico. Aparentemente, esses dois quadros parecem iguais.
Porém, quando você tem mais gasto energético, você tem um fluxo, uma saída de energia maior e uma entrada de energia maior, isso facilita o controle, a regulação do apetite. Então, aumentar o nível de atividade física diário, diminuir o tempo sentado e ainda incluir o exercício físico regular, prescrito, sistematizado, aumenta o fluxo de energia e isso de forma indireta vai facilitar a regulação do apetite, o equilíbrio de fome e saciedade. E aí, aproveitando e falando de comportamento alimentar, o exercício regular influencia sim o próprio comportamento alimentar através de um fenômeno psicológico que tem sido descrito como spillover ou carryover. De forma simples, como isso acontece? O exercício facilita o comportamento alimentar. O exercício regularmente e também o nível de atividade física, se movimentar mais, fazer mais tarefas motoras ao longo do dia, promove de uma forma indireta alterações no comportamento alimentar, facilitando a restrição cognitiva, ou seja, você de forma racional reduzir o consumo de alimentos, reduz o comer emocional, então quem faz mais exercício tem menos episódios de comer por emoções, né? Buscar os alimentos mais palatáveis, de mais conforto, em função do estresse de vida diária, fadiga, etc. Então, pessoas que fazem exercício regular têm menor comer emocional e também pessoas que fazem mais exercício têm menos desinibição alimentar. Ou seja, são aquelas pessoas que conseguem planejar as suas restrições e sofrem menos com os estímulos ambientais. Imagina só aquela situação em que você está se propondo a reduzir, por exemplo, o consumo de doces, faz essa abordagem, pensa direitinho, planeja, fala, cara, eu quero reduzir esse consumo de açúcar, de doces, só que aí na caminhada ao longo do shopping, ali no passeio no shopping, você passa na frente ali daquela loja preferida que vende o seu doce preferido, com certeza aquele estímulo ambiental vai te disparar uma série de reações que facilitam o consumo desse doce. Pessoas que fazem exercício regular tendem a sofrer menos com o estímulo ambiental, né? Isso chama-se desinibição alimentar. E nós temos ainda mais um ponto muito importante para as pessoas que fazem exercício, né? E esse ponto aqui está associado no dia a dia ali das pessoas que estão treinando, com reduzir o tempo sentado. Pessoas que fazem mais exercício reduzem o tempo sentado. Nós sabemos, pessoal, que o tempo de tela, o tempo sentado associado à utilização de celular, televisão, trabalhos que envolvam muito tempo ali no computador, estimulam o consumo de snacks, aquelas comidas mais palatáveis, com mais densidade calórica. E aí, quando a gente aumenta o nível de atividade física e diminui o tempo sentado, automaticamente a gente facilita a regulação da fome e da saciedade e, portanto, diminui o número de episódios de consumo desses snacks. Então aqui a gente não está falando diretamente de treino, de fazer exercício regular, mas sim de interromper o tempo sentado. Literalmente fazer interrupções. A cada 2, 3 horas, pelo menos, fazer essa interrupção para evitar esse consumo de snacks, dessas comidas com alta palatabilidade e muitas calorias ali num volume pequenininho. E por último, o exercício físico aumenta a função executiva cerebral. Uma série de evidências neurológicas mostram que pessoas que fazem mais atividade física e promovem mais tempo em exercício, realizam mais tempo de exercício regular, melhoram a função executiva do cérebro. E aí, uma das funções muito importantes
né, das mais importantes talvez para o emagrecimento, é aumento da competência, da capacidade de autocontrole. Então, uma parte muito especial do cérebro ali, o córtex dorsolateral, melhora a sua competência em fazer autocontrole, inibição comportamental. Isso, de uma forma, né, direta, vai impactar no seu consumo, no seu comportamento alimentar, que realmente é determinante para o emagrecimento. Então, olhando num plano geral aqui, galera, você vê que o exercício não é só uma ferramenta de gastar calorias. Ele também promove adaptações de médio e longo prazo no tecido adiposo, no tecido muscular, e também interfere em outros comportamentos, em outros fatores do seu estilo de vida. Só para você imaginar até que ponto isso vai, a gente pode pensar assim: pessoas que têm privação de sono, que têm baixa qualidade de sono, fatalmente isso impacta na regulação da fome e da saciedade, aumentando o hormônio da fome, grelina, diminuindo o hormônio da saciedade, a leptina, e também aumentando a palatabilidade e as preferências por carboidratos. O exercício físico regular melhora não só a qualidade do sono, mas também o tempo de latência para o sono, ajuda as pessoas a pegar no sono mais rápido. Melhorando a qualidade do sono, pode impactar no consumo alimentar e fatalmente vai impactar no emagrecimento. Então isso significa para nós, profissionais do exercício, que o exercício físico vai muito além do gasto energético e por isso deve fazer parte do estilo de vida das pessoas que desejam emagrecer e sustentar o peso perdido. Tudo bem? Eu sou o professor Douglas Popp, coordenador do curso de especialização em hipertrofia e emagrecimento. E se vocês gostaram e quiserem mais detalhes, mais conteúdos, se inscreva na nossa pós.